Este é mais um Conversando no Caminho. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito atual, que é a guerra lá na Ucrânia. Muitos têm me perguntado, e nós temos visto nas redes sociais e questionamentos, será que isso é o início das dores? Será que isso é sinal de que Cristo está voltando? Eu vou te dar a minha opinião, mas antes disso eu quero ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 24. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. E Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Pois bem, ao longo da história da humanidade, nós temos visto várias guerras, né? Vários períodos de guerra, e eu não vou aqui entrar no conceito histórico, né? Nem vou citar tantas guerras lá atrás. Vou falar mais dessa era moderna, vamos dizer assim. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, 1915, 16, 17, por aí. Tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, de 40 a 45, ocasião em que certamente os cristãos da época diziam: olha, isso é o início das dores, é agora, Jesus está voltando e está perto. Nós tivemos guerras no Kuwait, nós tivemos guerra no Afeganistão, nós tivemos guerra no Iraque. Nós temos hoje guerras em lugares pequenos que não têm tanta repercussão no planeta. Lá no Afeganistão continua havendo com o Estado Islâmico, né? E a pergunta é, será que tudo isso é o início das dores? Ao longo da história da humanidade nós temos visto guerras, irmãos. Será que essa agora é realmente a definitiva? A gente não tem como dizer. Mas, ao mesmo tempo, para quem está lá na Ucrânia, tem como não dizer para um cristão que está lá que isso não é o início das dores? Para os cristãos e para as pessoas que vivem no Afeganistão, estão sendo torturados lá, mortos, seus maridos, suas filhas estupradas. Será que para eles a gente tem condições de dizer que não é o princípio das dores? Será que para os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, a gente pode dizer que para eles e para os seus familiares aquilo não era o princípio das dores? Nós temos a tendência de apenas olhar o que nos afeta e achar que isso é o princípio das dores ou que isso é a volta de Cristo. Nós, como cristãos, queremos que ele volte hoje ou que tivesse vindo ontem, mas nós não vamos entrar aqui num estudo escatológico, tem muita coisa para se falar sobre isso. Uma coisa eu sei, irmãos, a cada dia que passa estamos mais perto da volta dele. Uma coisa é certa, queridos, pode ser que essa guerra, no desenrolar dos acontecimentos, algo surja que afete diretamente Israel, o território de Israel, e aí a gente possa linkar isso com outros textos bíblicos, e sim, aí pode já ter uma ideia de que isso tem alguma coisa a ver. Mas, enquanto não, a gente espera apenas que a paz seja restabelecida o quanto antes, e vamos, como igreja, como cristãos, esperar que ele volte. Então eu não posso, nem ninguém pode afirmar que isto é o princípio das dores. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que estão sofrendo nos 4 cantos do país e lá na Ucrânia, é sim o princípio das dores. Depende do referencial. Amém? Era isso que eu queria conversar com você. Vamos continuar orando lá para que Deus dê sabedoria a esse povo que está guerreando ao presidente russo e a todos os presidentes dos países, para que de alguma forma isso seja resolvido e menos vidas morram o quanto antes. Isso é o que eu acho. Comenta aí, manda alguma resposta para mim e nós vamos falar mais sobre isso futuramente. Deus te abençoe e vamos continuar conversando no caminho.